Pessoal, vamos continuar aqui nossa correção do dia 28 ao dia 9 do 10. E agora nós vamos aqui para a questão número 4. Ela diz assim: uma bobina quadrada de 5 espiras e aresta de 15 centímetros é submetida a um campo magnético que varia entre 10 militeslas e 180 militeslas, no intervalo de tempo de 30 milímetros por segundo. Qual será a força eletromotriz induzida teoricamente nesta bobina, segundo a lei de Faraday? Então, a gente vai aplicar aqui a lei de Faraday para poder a gente conseguir descobrir aí qual é, né, essa força eletromotriz. Então, a primeira coisa, a gente tem que falar um pouquinho sobre fluxo magnético, né? Então, para calcular o fluxo magnético, é a quantidade de campo, né, de linhas de campo que a gente tem passando numa determinada área, vezes a inclinação, né, dessas linhas de campo. Então, no caso, essa linha destacada aqui em laranjado, ela está perpendicular à área. E a gente vai chamar isso aqui de eixo. Então, a gente vai pegar esse eixo como referência, né? Então, no caso aqui, a gente está dizendo que essas linhas de campo estão perpendiculares ao plano e estão paralelas ao eixo. Então, a gente sempre vai pegar a angulação com relação a esse eixo, tá? Então, a angulação vai ser aqui quando elas são paralelas ao plano, né? A angulação com relação ao eixo é de 0. Então, aqui no caso, a gente vai colocar aqui, esse aqui é cosseno de 0, né? Que essa angulação aqui é 0, porque elas estão paralelas. E logo esse cosseno de 0 é 1. Então, a gente não vai usar o cosseno, né, nessas contas. Então, olha só. Se a gente viu que a força eletromotriz é a variação do fluxo pelo tempo, e o fluxo a gente sabe que é a quantidade de campo que passa numa determinada área, então a gente vai calcular, né, o fluxo inicial e o segundo fluxo, e depois dividir subtrair os dois, né, porque é a variação do fluxo, e dividir pelo tempo. Então, vamos aqui calcular o fluxo 1. Fluxo 1 é B1 vezes a área vezes o cosseno. Como a gente sabe que o cosseno é 1, a gente nem precisa colocar. E lembrando que isso é para cada espira. Então, se a gente tem 5 espiras, então a gente tem que multiplicar por 5 aqui, ou seja, por N. Então, o fluxo 1 é B1, que é 10 militesla, então 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a área. Se a gente sabe que é um quadrado, então para calcular a área do quadrado é o lado vezes o lado, a aresta vezes a aresta. Então, a aresta é 0,15, né, ao quadrado. Aqui já tem todos os dados. E eu já organizei, porque a gente trabalha em metros e não em centímetros. Como ele deu em centímetros, a gente divide por 100 para transformar em metros. Então, aqui, o primeiro fluxo. O primeiro fluxo deu 1. Aqui também faltou multiplicar por 5, né? Que é o N. Então, 10 vezes 0,15 ao quadrado vezes 5 dá 1,125. E a gente repete a potência, né? Que é 10 elevado a menos 3. Weber, tá? A unidade de medida do fluxo magnético é Weber. A gente repete a mesma coisa para o fluxo 2, mas no lugar de B1 a gente usa B2, né? Que é 180. Então, 180 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 0,15 ao quadrado vezes 5. E isso aqui vai dar para a gente 20,25 vezes 10 elevado a menos 3 Weber. Se a gente quer a variação desse fluxo, para poder encontrar aqui a força eletromotriz, então a gente faz o fluxo 2 menos o fluxo 1. Então, essa variação vai ser igual a 20,5 menos 1,125 vezes 10 elevado
Vou apagar isso aqui, né, que tá atrapalhando. A gente já sabe a equação. Melhor foi escrever ela menorzinha aqui embaixo. Pronto, e aqui a gente continua. Então, delta φ é igual a 20,25 menos 1,125. Isso aí vai dar 19,125 miliweber. Agora sim a gente pode pegar isso aí, né, e incluir, agora fazer a conta lá que a gente estava precisando, né, que é a força eletromotriz. Então aqui, ó, a força eletromotriz é a variação do fluxo dividido pelo tempo. A variação do fluxo é 19,125 vezes 10 elevado a menos 3. E o tempo é 30 milissegundos, então é 30 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a gente pode cortar isso com isso. 19,125 dividido por 30 dá 0,637 volts. Então, essa é a nossa resposta. E é igual a 0,637 volts. Essa é a força eletromotriz.